Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação Sesmac, especialização MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação Sesmac, você no lugar mais alto da sua carreira. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, porque nós estamos onde? Na Bodega do Sertão. E a Bodega do Sertão é essa casa maravilhosa, onde você entra, olha para os lados, todos os lados, em tudo que você vê aqui dentro, você se sente exatamente no sertão. Eu acho que o objetivo é esse, não só em questão de decoração, das pessoas que nos servem. Olha o grande Pedrinho chegando aí, por exemplo. Mas em tudo, na comida, 70 pratos quentes e por aí vai. Então, é um prazer a gente fazer o nosso programa aqui na Bodega do Sertão. E hoje nós estamos recebendo a Ana Cláudia Laurindo. Ana Cláudia Laurindo é escritora, poetisa, presidente da Academia Matrizense de Letras, de Matriz de Camaragibe, e fundadora, né? E há poucos dias atrás eles entraram os primeiros 10 membros da academia. A gente vai conversar com ela também sobre isso. E vamos lá ver. Ana Laurindo, como vai você? Ana Cláudia Laurindo, como vai você? Que prazer recebê-la. Prazer é meu. Estou no melhor tempo criador, na idade da maturidade, quando a gente tem mais consciência do que faz, do que diz e do que escreve. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E aí é interessante, mais interessante ainda, é quando você reconhece, você mesma reconhece e diz, estou na minha fase mais criadora até agora. Porque daqui para frente é só crescer a criação, não é, Ana? Que seja. Que o universo permita. Me diga uma coisa, o que é melhor para você? Por exemplo, você é escritora de um modo geral, você já tem 5 livros publicados, não é isso? 5 livros. Que estão em que temática, mais ou menos? Até hoje, a temática que predomina nas 5 publicações é a terra, é Alagoas. É Alagoas? Mas sobre que aspectos? Aspectos de turismo, sociológicos? Então, os primeiros livros predominam os aspectos sociológicos e antropológicos, porque tem a ver com a minha formação. Muito bem. O último livro, ele com certeza, ele embute esses aspectos, mas ele tem uma cara nova. Ele é realismo fantástico. Pois é, e você inclusive vai fazer um novo lançamento dele no Café Cultural, agora é dia 20, né? Sim, dia 20. No Café Cultural, que é ali no Café São Brás, né? Vamos fazer um Café Cultural no Café São Brás, no Shopping Maceió, a partir das 17 horas. Então, vamos lá, realismo fantástico, comece. O que é o realismo fantástico? Nós trazemos uma situação que ocorre em um território fictício. É uma cidade fictícia chamada Enterro. Enterro? Enterro. Por que enterro? Partindo do princípio de que as pessoas que moram nela, elas vivem como se fossem mortas ou morreram e ainda não sabem. Isso é um romance? O que é? É um ensaio? É um relato onde eu estou como espectadora e memorialista. Porque eu também me coloco na vida de enterro. Certo. Então eu trago situações com lembranças da infância, da juventude e relato fatos ocorridos, testemunhados ou de ouvir dizer, que de algum modo implicam na vida e na cultura do povo de enterro. Então a filosofia do enterro é desenterrar as coisas e as lembranças, no bom sentido? É essa a filosofia? O título do livro é Etnotrancoso Alagoano. Coloque os não autorizados. Etnotrancoso Etnotrancoso Alagoano. Esse livro aqui
Etnotrancoso alagoano, colóquios não autorizados. É o território do fantástico de enterro. E em qualquer alagoano comum, enterro vai impactar. Claro. Porque, de algum modo, nós vamos encontrar algum aspecto do nosso comportamento, dos nossos gostos, dos nossos hábitos nos cidadãos que moram nessa cidade. Sim, a cidade é fictícia? É fictícia. E as pessoas, os personagens, você se baseou em fatos reais, em pessoas que realmente existiram ou não? Sim, porque tem um aspecto extremamente memorialista nos relatos. Então, muitos existiram, muitos eu conheci e alguns eu só ouvi falar. E muitos entrou por um pé de pinto e saiu por um pé de pato? Essa é a forma de contar histórias, verdade, não é? É verdade. Era uma história, eram coisas que a gente, criança, a gente ouvia muito. Pois é, e aí terminava a história e dizia, pois é, aí entrou por um pé de pinto e saiu por um pé de pato. Acabou a história, não é verdade? Era uma forma de transferir a responsabilidade Pra da outro. continuação da história, porque verdade. entrou por um pé de pinto, saiu por um pé de pato, o rei mandou dizer que você contasse 4. Então eu transferia para quem estava na roda a responsabilidade de nunca deixar a história morrer. Você vê que você já está conseguindo desenterrar da minha memória determinadas coisas através daquilo que você está escrevendo. Não é? Isso é muito importante, não é isso? Este livro tem esta função. Agora, você me disse que o nome do livro era Realismo Fantástico, ou o livro é Realismo Fantástico? Ele segue essa metodologia de criação. Muito bem. Realismo Fantástico é a forma como ele foi criado. Ok. Através de... Você criou personagens de alinhavamento entre os casos, não? Olha, todos os personagens que estão aí, de algum modo, eles existiram, ou de fato, ou na imaginação. Porque certo, tem muitas lendas aí. Quem conta no livro? Eu digo, na técnica do escrever, você usou algum personagem para alinhavar todos eles, ou simplesmente você funcionou como memorialista? Eu sou a memorialista. Bom, então você diria que 80% no mínimo desse livro é a história da sua vida? Não. Mas eu diria que 50% da história da minha vida está nesse livro. Então não deixa de ser. Na pior das hipóteses, você está contando. Olha, isso aqui exatamente você está fazendo de uma maneira, eu fiz de outra. O meu mais recente livro, que é o Por Causos da Vida, o nome está dizendo Causos, foram causos que eu contei, reais, verdadeiros, com nomes reais, que eu vivi, que pessoas da minha família viveram, que outros viveram também, por aí vai, entendeu? Mas todos eles baseados em fatos reais. Então, só que ele vai mais para o humorístico, o meu. O seu, já vi que não é pelo humorístico, é? Não é pelo humorístico. Eu tento chamar e prender a atenção do leitor pelo fantástico mesmo, pelo inusitado, pelo viés da fantasia. Porém, é recheado de coisas muito sérias aí. Aqui diz uma coisa assim, em enterro não existe ano que não seja de eleição. Exatamente. Me conta isso que eu acho interessante. Diga aí. Obrigado, Padre. Nas cidades interioranas existem hábitos que são comuns. Tipo, as pessoas ficarem nas calçadas, conversando. E nas nossas jornadas adentrando pelos interiores alagoanos, muitas vezes eu e meu esposo, o Odilon Rios, nós fazemos alguns comentários e entre eles surgiu um que marcou muito. Quando disse assim, nossa, as pessoas estão sempre nas calçadas, devem estar esperando as próximas eleições. E olha, isso trouxe assim um tino de criação muito grande. Com certeza, com certeza. E como é conviver, por exemplo, na hora em que você é a escritora clássica, né? Você cria, por exemplo, o Realismo Fantástico, você está, né? Como é a convivência com o jornalista Odilon Rios? Ele dentro de casa, ele a palpita, minha inspiração. Porque ele é o tipo do jornalista que trabalha 24 horas por dia. E é como se vem da natureza dele, ele está sempre antenado, está sempre acompanhando tudo. Isso. E em casa é um homem de sentimento extenso, cuidadoso, gentil. Ele me inspira, ele me leva a escrever. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Odilon. Tenho. Independente de qualquer outra coisa, tenho. Agora, na hora em que eu faço essa pergunta, eu faço porque eu acho isso, que talvez ele não só seja fonte de inspiração, como talvez até de
uma espécie assim de ajuda calada, né? Ajuda, deixa que o trabalho é dela, deixa ela fazer. Mas a inspiração vem também dali, não é? Vem do muito amor que cerca a nossa realidade. É verdade. Isso é muito... Que não é uma realidade fantástica. Não. É uma realidade de pé no chão. Mas é uma fantástica realidade. Gostei dela. Agora, me diga uma coisa. No meio disso tudo existe a poetisa. Não é isso? Sim. Mas antes de falar da poesia, vamos falar um pouquinho do seguinte. Esse é o 5º livro. É o 5º. Bom, quais foram os outros 4? Do que eles falaram? O primeiro livro foi Bastidores da Violência e dos Violentos em Alagoas, que é um livro em coautoria com Odilon. Certo. E é o livro que eu tenho muito respeito, porque trata de um tema muito dolorido. Demais. E o segundo livro... Irreal. Na íntegra, ali não teve fantasia nenhuma. Não, pelo contrário. O segundo livro já é um livro que eu escrevi sozinha, é Construção da Alma Alagoana, de Graciliano aos Nossos Dias. Certo. Onde eu faço uma visita ao livro Infância, de Graciliano Ramos, e faço toda uma analogia com a história alagoana, do meu lugar de fala à época, que era exatamente a educação. Certo. Então, é um livro que pende muito para a sociologia da educação, numa perspectiva muito alagoana. Muito bem, então aproveito para lhe perguntar, como é que você sente a questão da problemática de educação alagoana? Olha, falando com muita franqueza, hoje a gente tem muito sentimento de solidariedade com professores e outros que estão atuando como educadores. É um cenário ainda mais desafiador do que a época em que eu escrevi aquele livro. Mais desafiador porque pior ou mais desafiador porque está encontrando o seu caminho? Por onde você acha? Porque o diálogo social com educadores está truncado. Não está tendo um diálogo entre sociedade e educadores. Vou pedir que você pare por aí, não esqueça disso que você disse agora, para que a gente dê continuidade no segundo bloco com essa temática, ok? Ok. A educação está truncada nesse estado, é isso? Muito bem. Vamos lá, gente. Lembrando a vocês do SESMAC, falamos em educação SESMAC, onde eu garanto que não existe nada truncado lá, muito pelo contrário. O SESMAC, 45 anos aí que existe, é absolutamente alagoano e é fantástico sobre todos os aspectos. Fez o vestibular, foi ótimo, continua fazendo aí os cursos de pós-graduação, daqui a pouco entra em recesso, mas estão de volta em janeiro com toda a força e com todo o gás. SESMAC neles, hein? Neles que eu digo em quem precisa de uma educação superior de primeira linha. Ok, SEBRAE, também SEBRAE, nos pequenos empreendedores, nos microempreendedores, nos médios, nas médias empresas, nas pequenas empresas, em todos, porque o SEBRAE é especialista em pequenos negócios. E como especialista em pequenos negócios, pode ajudar todo mundo a crescer. É só saber ouvir o que o SEBRAE tem para dizer. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, olha aí, o que há de melhor, consulte, porque vale a pena. Estamos falando de livro, a parte não oficial dela imprime muito bem, com custos absolutamente compatíveis com o mercado. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, e voltamos já. Todo futuro é feito de escolhas, e a escolha certa para o seu futuro está na melhor instituição de educação superior de Alagoas. Pós-graduação SESMAC. Especialização, MBA, mestrado e doutorado para você chegar onde sempre sonhou. As inscrições estão abertas e a sua matrícula é grátis. Para mais informações, acesse sesmac.edu.br. Pós-graduação SESMAC. Você no lugar mais alto da sua carreira. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Muito bem, gente. Conversamos aqui com Ana Cláudia Laurindo. Vamos continuar esse papo gostosíssimo com ela. Ela que é escritora, ela que é poetisa, ela que é a presidente da Academia Matrizense de Letras, de Matriz do Camaragibe. E quando terminou o primeiro bloco, nós estávamos falando sobre o segundo livro dela. Ela já tem 5. E estamos fazendo um retrospecto dos livros, não é isso? E no segundo, que é a Construção da Alma Alagoana, interessantíssimo o título, a gente falava sobre a questão da educação. E ela dizia que existe algo truncado aí ainda. E é isso que eu queria que você desse continuidade, Ana Laurindo. Os professores, na atualidade, eles estão vivendo uma solidão profunda, porque estão lidando com todos os desafios de transmissão e reelaboração de saberes em uma sociedade que não está sabendo dialogar com ele, perceber a importância desse papel. Não tenha dúvida. O professor ele jamais pode ser tratado da mesma forma que você trata o computador quando você busca informações na internet. Essa colocação é fantástica, né? Quer dizer, falta a alma ao computador. Exatamente. Sem dúvida alguma. Falta o olho no olho, né? Falta eu sou o professor que você olha assim, que a gente olhava para ele e dizia, puxa, é como se fosse um outro pai, uma outra mãe. E, na verdade, se pudesse ser respeitado, não é isso? Perceber a importância e o valor desse professor o adoece, o número de professores doentes é altíssimo e a sociedade perde muito. É preciso voltar às raízes em alguns pontos da vida. Esse é um deles. É verdade, esse é um deles. Mas de uma dificuldade extrema para se voltar àquilo que nós chamaríamos de ideal, não? Sim, ainda. Mas com um pouco de boa vontade, nós conseguimos melhorar a vida. Vontade política, sobretudo. Está na nossa mão. Está na nossa mão, não tenho dúvida, não. Terceiro livro. 200 anos de Alagoas, análise socioantropológica. Olha só. Esse livro foi publicado numa casadinha com Odilon, novamente. Certo. Nós não fizemos coautoria, nós fizemos um livro individual, mas publicamos de maneira casada. O meu, 200 anos de Alagoas, análise socioantropológica, e o dele, Alagoas 200. Que beleza, mas isso tudo no mesmo livro? Não. Não, livros separados. Separadíssimos. O dele com a capa azul, o meu com a capa vermelha, ambas arte do queridíssimo Pedro Cabral. Muito bem. Que ofereceu a arte para... Olha, é impagável o que aconteceu com a capa desses livros. E no ano dos 200 anos de Alagoas, em 2017, esses livros foram lançados com uma receptividade absolutamente gratificante. Bom, você disse que os dois conviveram na elaboração desses dois livros, mas foram escritores separados. Separados. No entanto, eu pergunto a você, como foi o colóquio dentro de casa? Como foi a discussão? Não, mas eu não concordo com você nisso, eu concordo. Papai, como foi? Que isso deve ter sido muito gostoso. Eu creio que o segredo do nosso sucesso é que nós respeitamos muito a identidade um do outro. Muito bem, claro. Então, o livro de Odilon é um livro-reportagem, onde ele fez um trabalho com 11 intelectuais alagoanos sobre os 200 anos. Muito bem. Inclusive, é um livro que se transformou em livro histórico, porque claro. 2 deles não estão mais encarnados, que é o professor Elcio Vessosa e o médico Francisco Salles. Perfeito. E o meu não, o meu segue a linha antropológica. Muito bem. Então, nessa linha antropológica, o que você traz de interessante para essa geração moderna em relação a Alagoas?
e a antropologia de Alagoas? Olha, eu bato muito na tecla de que a violência em Alagoas, ela é estrutural e enquanto nós acreditarmos que ela vem dos rincões e da periferia, estaremos cometendo o erro de mantê-la. Muito bem. Porque ela vem de cima. Ela vem de cima. Vem. E isso sempre foi, né? É a questão ainda de se analisar aquela questão da senzala do... É lógico que sim. Ainda vem dos senhores de engenho, ainda vem de... Ou das representações que nós guardamos. Com certeza, né? O famoso caciquismo, que ainda não acabou. Acabou? Infelizmente não acabou e está recrudescendo. Pois é, isso é que é o pior, não é? Então, esse é um livro que precisa ser lido, sobretudo, pelas novas gerações, sem dúvida. As gerações alagoanas precisam se conhecer e elas não se conhecerão se não fizerem leituras desse tipo. Muito bem. Quarto livro. Quarto livro é um livro amorosíssimo. Hibridismo Cultural Alagoano, o barro de onde viemos. Ele retrata o nosso hibridismo, a sua pele, o seu cabelo, o seu olhar, de onde nós estamos vindo, de uma mistura de raças, de histórias, de cultura. É um livro delicioso de ser lido. E não é a história de Alagoas, é a história de Brasil. É a história de Brasil, mas nós focamos no nosso território, no nosso rincão. Nós trazemos elementos das culturas locais, dos índios que por aqui passaram, dos engenhos que por aqui existiram e tudo que sobrou de todo esse amálgama. Muito bem, agora tudo que sobrou, vamos lá. E como é que isso é tratado no mundo de hoje? Você acha que ainda se continua tendo aquela coisa impregnada dentro de cada um? Eu creio que nós estamos vivendo, em termos de Brasil, um período de recrudescimento de um eurocentrismo que nos faz muito mal. Certo. Porque leva a desprezar o que é genuíno. Muito bem. E o que é genuíno é isso aí, é o que é nosso. É essa nossa cultura híbrida, mas nossa. A beleza que está em nós. Não, com certeza. Você quando vê, por exemplo, um país jovem de 518 anos, né, que somos nós, que teve a fantástica mistura do índio com o negro daqui, com o negro da África, com os brancos, com holandeses, com franceses, com tudo, e foi crescendo com a imigração toda que ocorreu neste país. Esse é o país, talvez, um dos países mais híbridos do mundo. Inclusive, esse ambiente da Bodega do Sertão é um ambiente que retrata esse hibridismo. Isso, exatamente. Nós temos muitos elementos desse negro, desse índio alagoano aqui, desse sertão que é retratado nesse ambiente. É verdade, Ana. Agora vamos para o quarto livro, né? Esse foi o quarto. Esse foi o quarto, hibridismo. Então, o quinto é exatamente o etnotrancoso alagoano que, agora, dia 20, depois de amanhã, dia 20, ela vai fazer um café cultural no Café São Brás, que é... No Shopping Pátio. No Shopping Pátio. Não, no Maceió Shopping, desculpe, perdão. No Maceió Shopping, muito bem. A que horas? Vai ser a partir das 17. Bom, então quem perdeu, por favor, não perca não, que a chance está aí, ó. Etnotrancoso alagoano. Coloque os não autorizados. Esses não autorizados é que é o bom da questão. Você se afunda e vai descobrindo, como eu vou descobrir um pouquinho agora da poetisa, como vai ela. Olha, o lado poetizo da Ana, ele existe desde sempre, mas é o lado que eu tenho mostrado muito menos. E talvez eu ainda precise de mais tempo para burilar esse perfil, para não trazer um poema ou uma vertente poética muito pesada, muito vinculada a temas duros. Então, é um lado em trabalho. Eu estou burilando. Bom, você acha que a sua poesia, talvez você esteja fazendo agora uma autoanálise, a sua poesia caminhou para uma crítica mais dura de vida? Quando ela poderia ter sido mais suave, é isso? A minha poesia é fiel às experiências e aos aprendizados. E talvez o que eu precise fazer é transmitir isso de uma maneira mais doce, mas mudar a essência não se muda sem correr o risco de desonestidade intelectual, então, que é algo que não me caracteriza. Então vamos mostrar toda a sua identidade e honestidade cultural agora com uma poesia? Qual é? Olha, essa poesia aqui, ela é dura.
mas ela é de uma verdade. Ela se chama Mulher Mãe. Mulher Mãe. Então, isso eu escrevi pensando para ler chorando. Mãe, filho, entre os nossos corações está a dor do tiro. Era apenas meio-dia na vida da gente. Todas as meias-verdades são inconsequentes. Matam as mães nos filhos sempre impunemente. Eu vou te pedir para, numa outra ocasião, continuar. Com essa poesia? Com essa e com outras, porque é marcante. Mas isso aqui é o bom do poeta. Olha, você disse, por exemplo, um negócio para mim, eu não tenho que concordar ou discordar, mas você está fazendo o caminho ao contrário, né? Quando você diz que a poesia preciso mostrar, ainda preciso mostrar a poesia. Eu, por exemplo, que estou indo para o 10º livro, o meu primeiro livro, como não podia deixar de ser, foi um livro de poesias. Folhas ao Vento, feito na década de 50, aos 16 anos. Normalmente as poesias nascem nessa época, não é? Normalmente. O que não quer dizer que eu não tenha deixado de escrever poesias até hoje, mas, no entanto, eu não as publiquei mais, não levei mais para frente. Mas eu não esperei que isso acontecesse aos 16 anos. E eu acho que você também não esperou. Esse negócio de dizer que vai botar para frente, se botou para frente a poesia, deve ter algum outro motivo aí. Olha, e talvez tenha sido esse, a tua emoção. Aqui nesse livro, tem uma coisa assim que eu creio que é uma poesia, isso, né? Gente anfíbia. E ela diz assim: história humana, esse meu timbre, minha febre, por esta razão que acoberta todas as outras razões, seguimos entre o sossobrar e a firme resistência. Muito bom. Escrevendo nossos próprios livros, nossas vidas, ora em terra, ora nos ares, ora em alto mar, em viagem. Por essa compreensão entrelaço estes escritos nas margens de um rio guerreiro, onde a planta semiaquática ergue as hastes de sua poesia. Estou entre os povos das águas, na beira do rio que é terra. Somos mãos que escrevem poemas cotidianos, muitos deles para acalentar um sopro de ingenuidade dentro da gente. Nossas histórias se encontram e separam, como todas as outras. E conhecemos o comum de sermos gente alagoana, a cultivar o melhor que pensamos e sentimos em um chão duro de cavar, hostil ao semear, mas aberto ao florescer, molhado que é de água, de lágrimas, que haja festejo de florescimento. Assim apresento minha face, como Ana Cláudia Laurindo, gente anfíbia, mergulhada em um étno trancoso de um território existencial, a emergir. Muito, muito, muito bom. E é assim que eu agradeço profundamente a você, Ana Cláudia Laurindo, agradeço ao Odilon de ter conduzido você até aqui, Odilon Rios, esse colega brilhante que nós temos, e pode ter certeza que você tem espaços abertos aqui, com certeza. Parabéns e obrigado por ter vindo. Eu quero deixar esse espaço reservado só para a poesia, Geraldo. Ok, vamos lá, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado também a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer e é ele que manda, os nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova.